Segunda-feira gorda de carnaval. Muitos foliões ainda devem pegar a estrada para curtir os 2 últimos dias de folia. Mas é necessário cautela e muita atenção durante a viagem. Os cuidados com o carro são essenciais para evitar acidentes e voltar para casa após o feriado com segurança. O carnaval já começou e a folia toma conta das ruas em praticamente todas as cidades do país. Muita gente está viajando. Nas estradas é preciso que o enredo não saia do tom e transforme o reinado de Momo num dia triste. O movimento nas rodovias federais é intenso, por isso o condutor não pode vacilar. A Polícia Rodoviária aumentou o efetivo e promete uma fiscalização rigorosa. A Operação Lei Seca, dentro das cidades, também pretende fechar o cerco aos foliões que insistirem em consumir bebidas alcoólicas e assumir a direção do carro. Infelizmente, o carnaval é um dos feriados que registra um índice muito alto de acidentes. Desde 2003, o número de colisões assusta e o ano passado ficou marcado por ser um dos mais trágicos. Em todo o país foram mais de 4.000 acidentes nas rodovias que resultou na morte de 213 pessoas. A quantidade de feridos chegou a 2.400. Beatriz não quer saber de pegar o carro e ir para a estrada. No Réveillon, ela teve um susto quando viajou com um namorado e uma amiga para o interior de Goiás. A pista estava cheia de buracos e 2 pneus não resistiram e estouraram. Chegando aqui, você sempre vai no mecânico, tem as surpresas, né? Aí tem que trocar bandeja, tem que trocar não sei o quê, e acabou saindo um prejuízo de mais de R$3.000 para consertar tudo. Para evitar acidentes, o melhor a fazer é não se descuidar. Nessa mecânica em Brasília, o movimento cresce muito perto do carnaval. Dá um correr risco na estrada, você tem... O primeiro item de tudo é o pneu. E no segundo item, para a segurança do veículo, você tem que ver o sistema de freios. E o terceiro item é a suspensão. A suspensão, no caso, amortecedor, né, direção, que é o principal item para que você possa fazer uma viagem tranquila. Agora se engana quem pensa que só o carro precisa de atenção antes de seguir viagem. O motorista também deve seguir alguns conselhos. Antes de entrar na rodovia, você tem que estar bem consigo mesmo. Ter dormido a noite anterior, pelo menos 8 horas seguidas. Não ingerir bebida alcoólica, sob hipótese alguma. Você tem que dirigir o seu veículo de forma confortável. E conosco nos estúdios da TV Justiça, nós conversamos agora com a advogada Climene Quirino, que é advogada da área civil, que vai nos falar a respeito de diversos aspectos relacionados a esta realidade das estradas brasileiras nessa época de carnaval. Doutora, muito obrigado pela presença, antes de mais nada, aqui nos estúdios da TV Justiça. Nós vimos na reportagem do Salema agora vários aspectos relacionados ao que é mais ou menos óbvio. Todo mundo se fala a respeito das revisões, mas, como se aprende na faculdade, tudo é direito. É importante, por exemplo, que o motorista leve a documentação desta revisão que ele, se for prevenido, fez antes de viajar? É importante ele não só levar essa documentação da revisão, como guardar consigo. Veja que é uma questão de responsabilidade civil. Pode ser uma responsabilidade civil do Estado, da União ou do município, dependendo das estradas que o condutor vai passar. De qualquer forma, ele já se precavendo com essa documentação, ele pode futuramente, uma eventual necessidade de entrar com a medida judicial, provar que ele tomou todas as medidas que antecedem a uma viagem. Também é importante a documentação do carro e das pessoas que estão com ele no veículo. Sim, essa é uma questão extremamente importante que também tem que ser acautelada. E que muita gente esquece, né? Que muita gente esquece, né? E o que é importante na reportagem, eu gostaria de ressaltar a questão daquela entrevistada, que ela disse que teve um prejuízo, um dano material por conta da situação da estrada em si, ou das estradas que ela passou. Nesse caso, ela pode requerer uma reparação de dano material. Ela pode requerer a indenização por aquele prejuízo que ela teve. Eu tenho a impressão até que tem uma pergunta que nós vamos ver daqui a pouquinho de um dos nossos telespectadores que está relacionada com isso, mas já adentrando no tema, a observação da condição das estradas também é importante na perspectiva da atuação do Estado também na segurança das estradas. Sim, é bom lembrar que Estado, nesse caso, pode ser a União Federal, ou Estado, ou o município. Então, dependendo de quem seja a estrada.
Essa reparação, no caso de observar-se a situação da estrada em si, é extremamente importante porque é uma obrigação do órgão público a preservação das estradas. Até mesmo quando ele cede para que uma empresa faça essa conservação, ele também é responsável. Nesse caso da observação da situação das estradas, segundo o Código de Trânsito, artigo 80, 90, é obrigatório que existam as sinalizações adequadas. Então, se o condutor está numa estrada, ele tem que observar se existem sinalizações, se as sinalizações são adequadas. E se não houver, se houver prejuízo, ele deve atentar para isso, tentar buscar meios, até mesmo de conseguir provas e guardar provas de que aquela sinalização naquele local não existia. Doutor Climene, vamos a algumas perguntas, começando justamente com a primeira delas, coletada pela equipe da TV Justiça com nossos telespectadores. Meu nome é Pedro, profissão de trabalho de vigilante. Eu queria saber se eu for multado, no caso, por mau estado da via e péssima sinalização, eu queria saber se a multa é perdoada ou não. Uma pergunta específica em relação justamente a esse tema. Bom, é interessante a pergunta porque ela é muito ampla. Como é que ele poderia ser multado pela situação da via, né? Sim, é uma pergunta muito genérica e preocupante. Em que situação que ele poderia ser multado? Talvez por sair da via no momento certo, por causa da questão da situação? Nesse caso, ele poderia discutir, sim, a multa e, muito provavelmente, impugná-la e até vir a ganhar esta impugnação. É uma questão de comprovação se aquela situação que gerou a multa é por conta de da responsabilidade do próprio motorista ou se foi gerada, eventualmente, por exemplo, uma sinalização ruim, em um determinado ponto, ele, por exemplo, ele pode sair da estrada, como a doutora bem disse, mas, na verdade, naquele ponto que seria proibido, deveria haver uma sinalização e não havia. Ou uma outra situação que me ocorre, por exemplo, também, a ultrapassagem proibida. A sinalização tem que ser bem clara, como, por exemplo, as faixas contínuas, ou então a placa de sinalização de proibido ultrapassar. Se não houver essa sinalização e ele fizer uma ultrapassagem e for flagrado por uma viatura, por exemplo, é uma situação que ele eventualmente poderia recorrer. Exatamente, essa é uma situação interessante colocada pelo jornalista e é possível sim de se discutir. O que se tem que ver é a questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva, no caso do ente, o órgão público responsável pela conservação dessa via. No caso específico, se ele realmente transgrediu porque não existia sinalização e é uma obrigação legal que exista essa sinalização, realmente ele pode vir a recorrer. Contudo, a questão da prova, o próprio STJ tem decidido e entendido que em casos semelhantes, por falta de sinalização da via, é a obrigação do condutor, e aí seria o que nós chamamos juridicamente de responsabilidade civil subjetiva e não objetiva, porque normalmente a responsabilidade do ente público é objetiva, né? Então não se necessitaria provar a culpa. Entretanto, nesse caso específico, haveria a necessidade de se provar a culpa. E, sendo assim, se provar que aquela estrada não tinha a sinalização adequada, prevista no Código de Trânsito, que é tanto a sinalização vertical quanto a horizontal, o senhor bem me colocou, né? No caso, poderia haver uma falta de sinalização horizontal. Nesse caso específico, sim, não só a questão de recorrer a respeito de uma multa, que foi a pergunta do nosso telespectador, também em caso de haver algum prejuízo, algum dano, o carro cair num buraco, ou cair, tombar num acostamento. Uma obra não sinalizada, por exemplo. A obra sinalizada, exatamente. São casos de responsabilidade civil que deve e pode ser indenizada. Doutor Climene, vamos para mais uma pergunta de outro de nossos telespectadores. Meu nome é Valdemir Matheus da Silva, sou bancário. O motorista pode ser indenizado por causa de buracos na pista? Pois é, exatamente essa questão. Exatamente, pode sim, e o motorista tem que tomar o cuidado de precaver-se para conseguir as provas suficientes. Mesmo que alguns tribunais, algumas decisões hoje nós temos, que entendem que seria uma responsabilidade civil objetiva, que não necessitaria da prova, é conveniente que o motorista tome alguns cuidados com relação à questão da prova, caso ele queira ser indenizado, ele volte lá na pista, se caiu dentro do buraco, tire fotos,
Isso que eu ia perguntar. Tire fotos para visualizar o local, procure testemunhas que passaram pelo mesmo local, 1 ou 2 pessoas que saibam dizer que não existia aquela sinalização, fotografar. São provas que ele vai poder produzir a fim de que leve a ele a um ganho da ação. Ele pode ser reparado tanto materialmente quanto moralmente, dependendo da situação. Considerando que é um feriado, normalmente as pessoas levam câmeras fotográficas. A tecnologia hoje em dia permite que nós tenhamos câmeras fotográficas, inclusive nos celulares. É válida como prova a fotografia que seja tirada por esses instrumentos? Sim, é válida e ela deve ser feita sim. E o condutor tem que tomar esses devidos cuidados. Vamos a mais uma pergunta de outro telespectador. Meu nome é Nascimento Filho Almeida, sou técnico de orçamento do Ministério Público Federal e gostaria de fazer uma pergunta. A família das vítimas fatais nas estradas pode cobrar indenização das concessionárias das rodovias? Uma pergunta interessante porque é a situação de várias estradas brasileiras, por exemplo, particularmente no estado de São Paulo, que existe aquela concessão em que se paga o pedágio exatamente. Como é que é essa situação? Não só pode cobrar da concessionária, como pode cobrar também do Estado, do município ou da União. No caso de São Paulo, que tem grandes concessionárias, né? E nesse caso específico, sim, pode cobrar, deve cobrar, atendo-se aos cuidados de produzir provas, de buscar meios de produção dos fatos em si. E não é só uma reparação do dano material. É bom que todos saibam que a reparação do dano, principalmente no caso da perda de uma vida, ela é também a reparação de dano moral. E nisso é importante que todos busquem os seus direitos, procurem um advogado ou a própria defensoria pública, se for o caso, ou as universidades, e busquem entrar com essas medidas judiciais. O seguro obrigatório, ainda do desconhecimento de alguns cidadãos que existe o direito de utilização do seguro obrigatório, que já existe, como o próprio nome já diz, já tem de ser utilizado, já é disponibilizado ao cidadão, muita gente desconhece isso ainda? É verdade, é o chamado DPVAT, e de acesso muito fácil, que todos devem ter o conhecimento, que em qualquer caso de acidente devem procurar, o DPVAT, esse seguro obrigatório. Basta um acesso simples à internet, se tem todas as informações sobre esse seguro, ou mesmo através de órgãos públicos, quem não tem acesso à internet pode buscar esses meios de como se buscar o seguro obrigatório. Só que o seguro obrigatório, também é bom que se saiba, ele não exime o direito da obrigação do dano material ou moral que a parte pode vir a reivindicar do responsável, seja ele quem for. Também convém ressaltar novamente, depende de que tipo de via o condutor está trafegando. Ele vai propor ação contra o município, se for uma via municipal, contra o Estado, se for uma via estadual, contra a União Federal, se for uma via pública federal. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Desejando um bom carnaval, nós ainda temos o restante da segunda-feira e ainda esta terça-feira. E obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigada, igualmente.